Declaro aberta a 24ª reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, neste dia 4 de julho, sala das plenário Walter Azambuja, da Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado. Na oportunidade, aproveito para cumprimentar quem acompanha esta sessão desta comissão, da mesma forma que cumprimento e saúdo, desde já desejo também bons trabalhos para os vereadores pela ordem das bancadas, vereador Hélito Rodrigues, vereador Cássio Câmara, vereadora professora Magda Afonso, vereador Renato Rodrigues. Também estamos com a presença, a pedido da relatora, vereadora professora Magda, do servidor Giovanni Sampaio. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo mais uma vez, Giovanni. De imediato, coloco em deliberação as atas da 22ª reunião ordinária desta comissão, assim como da 23ª reunião desta comissão, reuniões realizadas no dia 20 de junho e 27 de junho, respectivamente. Em deliberação, as atas horas citadas, vereador Hélito Rodrigues. Aprovo, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Cássio Câmara. Aprovo, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora professora Magda Afonso. Aprovo as atas, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Renato Rodrigues. Aprovo as atas, presidente. Obrigado, vereador. Da mesma forma, aprovo as atas. Sendo assim, as atas da 22ª reunião ordinária desta comissão, assim como da 23ª reunião ordinária desta comissão, foram aprovadas por unanimidade no dia de hoje. De imediato, passo para os projetos que deram entrada nesta comissão, estão dando entrada na pauta da comissão no dia de hoje, os quais devem ser nomeados relatores. Projeto de resolução número 4 de 2022, de autoria da vereadora Laura Ratto, que propõe que seja instituído o Banco de Ideias Legislativas no âmbito da Câmara Municipal de Pinheiro Machado e da outras providências, projeto este que ficarei de relator. Da mesma forma que está dando entrada nesta comissão, projeto de lei número 61 de 2022, de autoria do vereador Hélito Rodrigues, que dispõe sobre a criação de nome da rua no trecho entre a Avenida Álvaro Chaves e o Corredor das Tropas para a Rua Luiz Alberto Soares Perdomo Bebeto. Nomeio como relator vereador Cássio. Aceito, presidente. Obrigado, vereador. Ainda deu entrada no dia de hoje nesta comissão projeto de lei número 62 de 2022, de autoria do vereador Fabrício Costa, que dispõe sobre a criação do nome de anel viário no logradouro entre o trecho da BR-293 em direção à RS-608, nomeio como relator vereador Hélito Rodrigues. Aceito, presidente. Obrigado, vereador. Sendo assim, projetos que estão dando entrada no dia de hoje, todos com suas respectivas relatorias nomeadas. De imediato, passamos para a discussão de projetos que estão tramitando nesta comissão, inicialmente pelo projeto de lei número 57 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que busca alterar o artigo 4º da Lei Municipal número 3.614 de 2005 para incluir ações educacionais e premiações voltadas à temática do meio ambiente e da outras disposições. Projeto esse que está sob a relatoria da vereadora professora Magda Afonso e que, a pedido da relatora, o servidor Giovanni Sampaio também nos auxiliará na discussão desse projeto. Com a palavra, a vereadora professora Magda Afonso. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores, o Giovanni, e desde já agradeço pela vinda e para os esclarecimentos aos funcionários e quem nos assiste pelas redes sociais. Presidente, como este projeto veio com duas recomendações, né? Então eu achei melhor, uma parte ele é viável, da outra eles não aconselham, né? Então, como a gente tem que esclarecer bem as coisas, eu solicitei ao Giovanni que viesse fazer o esclarecimento, que conversasse até, né, Giovanni? O Giovanni disse que, dentro do possível, ia conversar com o prefeito, para não retornar para a prefeitura, para o executivo, né? Pelo menos para a gente esclarecer.
De repente, são coisas que para a gente podem ser fácil de resolver, mas, mesmo assim, eu gostaria que o Giovanni explicasse. Giovanni, uma parte vem colocando que não pode haver premiações, uma parte é em função do ano eleitoral, né, mas tem outra parte, a parte de estrutura, que seria reformas, né, e que a parte da reciclagem. Então, eu gostaria assim, que colocasse, expôs, e se há alguma coisa já prevista para organizar, para fazer essas reformas lá na parte da reciclagem, ou não, ou se esse projeto seria para futuramente fazer essas reformas. Tá? Então, dentre tantas, seria uma dos questionamentos. Bom dia a todos da comissão, né? Bom dia, professora Magda, que fez o convite. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de poder prestar esclarecimentos. Tá? Tive também a oportunidade de levar ao conhecimento do prefeito essa demanda para poder estar aqui hoje e trazer a impressão do executivo com relação ao projeto. Tá? Bom, com relação a esses dois aspectos, falando inicialmente, então, da questão da premiação cultural ali a ser concedida. Tá? Pelo que se depende da interpretação do parecer técnico que veio da orientação, a principal preocupação da casa, acredito eu, seja com relação ao obedecer às disposições, né, ao regramento do ano eleitoral, que tem uma série de impedimentos. Também eu pude perceber da leitura do parecer que, embora a eleição não se aplique ao âmbito municipal, tem algumas disposições que precisam ser observadas, e a preocupação é que isso caracterize, esse projeto que está sendo proposto, venha a caracterizar a distribuição gratuita de bens, o que é vedado. Né? O interesse do Executivo na inserção desse projeto na casa é para viabilizar a premiação cultural das escolas municipais. Então, nesse sentido, a premiação a ser distribuída ela não seria para terceiros, não seria para entidade privada, ela seria para uma entidade pública do próprio município. Né? Com relação a isso, eu queria citar ali um trecho do próprio parecer que diz o seguinte: a assinatura de convênios e o repasse de recursos financeiros a entidades públicas e privadas para a realização de projetos na área da cultura, do esporte e do turismo não se amoldam ao conceito de distribuição gratuita, previsto no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504, sobretudo quando os instrumentos prevêem a adoção de contrapartidas por parte das instituições. Bom, de fato, o projeto ele traz a previsão então, de concessão dessa premiação, mas não regra nada com relação a nenhuma contrapartida, por ser um órgão do município. Né? Pelo que o Executivo me passou, a intenção é, com esse projeto de lei, viabilizar a utilização desses recursos do Fundo do Meio Ambiente para promover uma gincana escolar, onde a participação das escolas ia ser uma atividade onde haveria essa premiação então, com recursos do fundo. Né? Nesse sentido, para garantir, eu acho, tanto a lisura quanto a questão de transparência e o obedecimento às regras do ano eleitoral, eu acredito que seria viável, de repente, a Casa sugerir ao Executivo que apresente, se não um projeto já de investimento desses recursos, pelo menos um anteprojeto de como vai ser realizada essa gincana, de que forma vai ser distribuída essa premiação, e se existe alguma possibilidade de incluir uma contrapartida do município, né, para que se possa, então, atender os requisitos legais e dar continuidade do projeto. Né. Essa seria a minha visão como uma sugestão para dar continuidade. De toda forma, não seria esse o único problema que foi apontado ali na orientação. Né? Com relação a essa distribuição de bens, então a sugestão seria essa: simplesmente o Executivo se comprometer a apresentar esse projeto para que fique evidente, então, que não há distribuição gratuita de bens que caracterize nenhuma vedação ao que está sendo executado no ano eleitoral. Tá? No segundo ponto, com relação às reformas dos prédios públicos, ali para a questão da reciclagem, essa foi uma inserção que foi feita de última hora no projeto, antes dele vir para cá, mas da mesma forma como ainda não existe exatamente o projeto do que vai ser feito com isso, a intenção do Executivo foi criar essa disposição legal para que futuramente, exatamente como foi exemplificado, já exista essa previsão para que o município possa, então, usar esses recursos caso venha desenvolver algum projeto na área da reciclagem, na área de reestruturação, né, dos prédios municipais que são usados para essa finalidade. Né? Então, a importância do projeto se traduz em trazer primeiro a previsão legal para depois, então, poder apresentar os projetos. Claro que é interessante também que a possibilidade de apresentar esse anteprojeto,
mais ou menos já dando norte de para onde vão esses recursos, de como o município vai investir. Esclarecer a Exatamente. origem, né, o caminho. Exatamente. Porque a intenção seria essa, mas a partir do momento que existe no projeto de lei e ele é aprovado, ele abre um leque de possibilidades. Até porque a redação do parágrafo 3º, ela consta com premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas ou outras. Então, existem mais possibilidades de utilização que, caso se dê a aprovação do projeto, passa a ser necessário comprovar sua utilização também, né? Pela questão da transparência pública, principalmente. Então, acredito que solicitar um anteprojeto para o Executivo, demonstrando de que forma que pretende se utilizar esses recursos, seja o melhor caminho nesse momento. A gente, uma coisa que eu quero deixar bem clara, eu sou uma pessoa que luto muito pela reciclagem, sou adepta do meio ambiente, estou sempre buscando e juntando, eu sou a rainha da sucata, estou sempre juntando coisas para distribuir. Nada contra o projeto, né? Eu acho que a gente só tem que deixar bem claro, até porque veio essas observações da parte jurídica, das duas assessorias, tanto do IGAM quanto do nosso assessor jurídico, mas eu sou totalmente favorável. Eu acho que gincana, isso é uma coisa até eu já tinha conversado até com a Thaís, que é do meio ambiente, que é algo que tu pode fazer com as escolas e que traz um resultado bárbaro, né? Porque abre um leque de visão para as crianças que participam, né, com essas gincanas. Então, é somente para complementar o projeto, ficar bem completo e tirar essas observações que vieram, né, para que ele fique bem claro. Eu não sou contra o projeto, bem pelo contrário, acho bem interessante. Só gostaria desse esclarecimento em relação às obras, né, que principalmente não consta ali, Claro, mas acho que é bem, e o prefeito aceita fazer esses projetos ou anteprojetos, ele concordou em fazer isso? Já? Acredito que sim. Eu vou só fazer a leitura também de uma parte aqui do parecer, que acredito que caiba justamente nesse contexto. A orientação por consequência de que o agente público, no caso o Poder Executivo, na motivação do ato que decide praticar, demonstra de forma exaustiva, com dados e com outros elementos de natureza formal e material, que a medida a ser implementada é necessária para atender o interesse público, a qualidade da gestão, que se integra a um processo de planejamento governamental e que não possui qualquer aproximação com o evento eleições. Então, de repente, no âmbito de atender essa orientação, é que cabe justamente apresentar esse anteprojeto, né, para já deixar evidente a destinação desses recursos. E a campanha de fazer uma gincana nas escolas é um processo de conscientização que é fundamental. É muito importante que haja essa participação, né, para começar essa conscientização nas escolas e, posteriormente, os alunos levam isso para casa, né, levam para a vida, para os pais, que são os adultos que vão se tornar mais responsáveis, né. Então, nesse sentido, eu acredito que não haveria impedimento nenhum, basta que haja também a formalização do pedido para que se processe esse anteprojeto, né? Nesse quesito, eu acho que é possível que os setores de meio ambiente e o Departamento de Arquitetura e Urbanismo apresentem os anteprojetos de quais são as ideias do Executivo para implementar esses recursos, né? Para utilizar esses recursos, caso se dê a aprovação, e isso pode ser justamente, aliás, isso pode ser juntado posteriormente ao projeto de lei para que possa dar andamento, né? Com relação ao posicionamento perante o projeto, acredito que a Câmara não faz menos do que o correto de atender justamente, de buscar atender os requisitos legais, né? Então é importante observar, sim, porque eventualmente, se lá na frente, caso simplesmente passe o projeto sem ter sido observado algum requisito legal, a gente pode acabar invalidando todos os atos que foram gerados, né? Então, poderia acarretar consequências piores. O melhor é buscar justamente essa orientação nessa etapa para fazer tudo da forma mais correta, mais lisa possível, né? Isso faz parte do trabalho dessa casa. Então, é muito importante que se dê realmente esse processamento, né? Eu estou satisfeita, Giovanni, te agradeço, porque eu acho que todas as dúvidas devem ser tiradas antes, justamente para que não aconteça, que não ocorra, né? Empecilhos lá adiante, né, e a gente aprovar algo que não está totalmente correto. E, da minha parte, eu agradeço. Não sei se os colegas têm algum questionamento a fazer. Vereador Hélito. Só parabenizar o Giovanni e agradecer por mais uma vez estar presente aqui nesta casa, também parabenizar a vereadora Magda por ter lhe chamado, e eu já dizia há algum tempo que
indiferente de quem chamasse, quer fosse o Giovanni ou qualquer outro servidor lá do Executivo, com certeza viria no mais breve tempo. Então, também me dou por satisfeito, Giovanni. Acredito que o projeto é muito importante, porque visa valorizar e incentivar as práticas relativas ao meio ambiente lá na escola, né, indo na base. Então, o projeto, como a senhora mesmo já disse, que a senhora é favorável, também fico feliz, e agora é só acertar essas arestas para que não hajam dúvidas e que o projeto fique formal e legalmente correto. Obrigado, Giovanni. Vereador Cássio. Da mesma forma, presidente, agradecer ao Giovanni, que sempre, quando é solicitado, vem nesta casa com a maior boa vontade e nos ajuda também quando nós temos dificuldade em alguns projetos. Seria isso, agradecendo. O projeto importante agora fica na mão da professora Magda, para que possa fazer com tranquilidade o seu parecer e apresentar. E agradecer pelo espaço, presidente. Vereador Renato. Da mesma forma, eu quero agradecer o Giovanni, que está sempre pronto para dar explicação para essa casa aqui. E eu acho até esse projeto muito importante sobre reformas de prédios da reciclagem, que o Executivo olha com carinho e faz a reforma daquele galpão da reciclagem que tem atirado naquele terreno baldio ali embaixo, perto daquele lixão ali. Eu tenho certeza que se o galpão da reciclagem passar para ali, vai terminar com aquele chão ali, que aquilo ali é um absurdo, faz anos que a gente batalha ali, e o pessoal daqui do centro vai botar lixo lá, e assim, o pessoal da reciclagem trabalhando ali, eu tenho certeza que o pessoal vai se constranger de chegar a largar um lixo ali, e eu acho que vai ficar bem mais fácil nós combater aquele lixão que tem na vila ali. Era esse meu questionamento. Só, mais uma vez, presidente, agradecer, Giovanni, pela tua disponibilidade e sempre bem clara, bem sucinta, bem esclarecedoras as tuas informações, e isso nos ajuda muito para que o nosso trabalho também tenha sucesso. Então, desde já te agradeço e bom trabalho, uma boa semana para ti. Também agradeço pela participação. Enfatizo, depois insisto que haja a formalização, né, para que a gente possa, então, dar continuidade na elaboração desse anteprojeto. Tem também algumas questões técnicas ali com relação ao projeto, que é a adequação da ementa e tudo mais, né? Com relação ao pedido do vereador Renato, eu acredito que o Executivo se mostra aberto, desde que haja o pedido de proposição, né, para que se faça a reforma do galpão lá da reciclagem, e eu acredito que justamente seja esse o objetivo do projeto, né? Então, é sempre uma ação válida, com certeza, né? Se era isso que havia, eu vou pedir depois licença para poder me retirar. Sem problema, Giovanni. Agradecemos como comissão a tua presença aqui. Sempre solícito quando algum membro dessa comissão comenta contigo a respeito de determinados projetos, e de forma muito clara tu nos ajuda a tirar as dúvidas, e não foi diferente nesse projeto. Então, fique à vontade. Inclusive, desejamos um bom início de semana para o senhor e uma boa semana de trabalho também. Obrigado mais uma vez. De imediato, então, passamos para a sequência dos projetos que estão tramitando nesta comissão. Nós temos 6 projetos. Obrigado, Giovanni. O projeto de lei número 40, o 41, 42, 43, 44 e 45, que são projetos que buscam autorização para o Poder Executivo regularizar a cedência de equipamentos por meio de termo de permissão de uso de bem móvel do município. Projetos esses que estão sob a relatoria dos 5 membros desta comissão. E, conforme nós já temos comentado, né, vereadores, esse projeto a gente está em busca da verificação em loco dos equipamentos. Então, eu acredito que seja essa a visão de todos os vereadores relativo a esses demais projetos. Para nós ganhar tempo, não seria esta a referência que se faria nestes 6 projetos. Da mesma forma, tem o projeto de lei número 47 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que busca autorização para firmar contrato administrativo para a concessão de uso de bem imóvel do município mediante contrapartida. Projeto esse que está sob a relatoria do vereador Cássio. Com a palavra, vereador. Presidente, esse projeto nós devolvemos a semana passada para que o Executivo faça ajustes e devolva esta casa.
Obrigado, vereador. Projeto de lei complementar número 01 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano de benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de Pinheiro Machado, da outras providências, que está sob a relatoria do vereador Eliton. Com a palavra. Presidente, conversei na semana anterior com o prefeito, levando um pedido desta comissão, não um pedido individual, mas um pedido aqui desta comissão, da vereadora Magda, do senhor, vereador Fabrício, do Cássio e do Renato, para que, principalmente no que tange o artigo número 24, que diz o seguinte: a pensão por morte concedida a dependente de aposentado ou de servidor ativo será equivalente a uma cota familiar de 70% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito o servidor se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% por dependente até o máximo de 100%. E o pedido que foi feito ao prefeito, que levo, e que foi acatado, é de que fosse feito um novo estudo com relação ao artigo 24, para que ao invés de 70%, para que fosse efetivamente em 100%. Então, o Executivo pediu um prazo, vereadora Magda, de 60 dias, inclusive junto ao servidor Giovanni Sampaio, para que fosse feito esse estudo e a viabilidade desta proposta. Então, agora nós veremos a forma correta, legal, com relação ao prazo dos 60 dias, mas eu acredito que o bom senso prevaleceu e esta comissão aqui mostra o seu papel importante que tem, que possui, e discutindo os temas relevantes, e é claro que nós vamos conceder, só vamos verificar a forma legal com relação ao prazo, mas é claro que o Executivo vai ter todo o tempo do mundo também para poder resolver essa situação, e se Deus quiser que nós cheguemos aí aos 100%, para que não haja penalização para o servidor que está na ativa hoje, porque, claro, quando se fala em pensão por morte, só vai poder ser concedido qualquer benefício após ocorrer o óbito, e, por consequência, caso a lei fosse aprovada nos modos em que está, afetaria, de alguma forma, o servidor que está na ativa hoje, pois a lei seria aplicada para este servidor também. Então, utilizando o bom senso, aguardaremos e daremos todo o prazo necessário para que o Executivo realize o estudo e para que a gente chegue, como eu sempre digo, dentro do bom senso, no 100%. Não é um pedido do vereador Hélito, mas sim dos 5 vereadores desta comissão. Obrigado, vereador. Projeto de lei número 37 de 2022, projeto de autoria do vereador Eliton Rodrigues, que reconhece os rodeios campeiros como patrimônio cultural, prática esportiva e de relevante importância social e econômica para o município de Pinheiro Machado. Sou o relator dessa matéria e farei a apresentação do relatório neste momento. Projeto de lei número 37 de 2022 deu entrada nessa Casa Legislativa em 17 de maio do corrente ano, estando sob minha relatoria na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual passo a análise. Após a análise, essa relatoria identificou que o assunto abordado pelo projeto de lei é de suma importância para o patrimônio histórico dentro da cultura do povo de Pinheiro Machado, tendo em vista a secular prática desta atividade dentro das festividades campeiras que os órgãos e entidades tradicionalistas fazem aqui. Diante de seguidas afrontas no que trata-se de atividades tradicionais que envolvam a utilização de animais, seguidamente surgem discursos tentando impedir as mesmas. Contudo, ao analisarmos as regras do próprio movimento tradicionalista gaúcho, MTG, que determina para essas atividades, a questão de maus-tratos não se configura em nossa realidade, sendo assim também que inúmeras pessoas têm tal atividade relevante importância econômica para suas vidas. Outras, por sua vez, têm seu único convívio social através das festividades de rodeio campeiro. Neste sentido, concluo que há viabilidade técnica para prosseguimento do trâmite legislativo nesta Casa, sendo assim, voto favorável à tramitação, esclarecendo mais uma vez a questão das atividades de cunho cultural, que eu citei aqui. Muitas vezes tem muitas pessoas que, até por seu trabalho envolver diariamente a lida do campo, a única festividade que se propõe quando tem é justamente os rodeios, e isso aí por si só caracteriza uma questão de entretenimento, também de uma situação de convívio social, que é importante também para essas pessoas, por isso que eu citei aqui neste relatório esta situação também, senhores vereadores. Portanto, o voto é favorável à tramitação da matéria e, inclusive, coloco em deliberação esse relatório
no momento. Vereador Hélito Rodrigues. Projeto importante, presidente, e visa também dar segurança àquelas pessoas que também realizam as práticas campeiras como atividade econômica do nosso município. Eu sempre digo que tem duas coisas muito fortes, né? Dois esportes muito fortes. Um é o futebol e o outro é o rodeio, as atividades campeiras. E o rodeio, em muitas situações, consegue ser mais forte que o futebol. E vou dar um exemplo. Nós estávamos realizando o campeonato lá em Torrinhas, que foi transferido para setembro em função do tempo, vereador Renato. E nós tivemos uma rodada que nós tivemos que transferir em função do rodeio, porque 80% dos atletas não, mas tem rodeio. Então, acredito que na nossa terra, a única coisa que sobrepõe o futebol são as atividades campeiras, são os rodeios, e é claro que nós temos que valorizar. E outras atividades estão acontecendo no município. Eu vou citar aqui o caso do Robertinho, que está com uma escola de treinamento de laço infantil para as crianças abaixo de 12 anos, um projeto fantástico, um trabalho bonito. Para quem pode acompanhar o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Robertinho, é impressionante, a gente chega a se emocionar, porque a gente vê os toquinhos lá, montado a cavalo e correndo atrás da vaca mecânica lá, laçando. Então, como que nós não vamos trabalhar para valorizar esse tipo de trabalho? Como que nós vamos deixar que esse tipo de trabalho não seja fomentado ou que nós não dê segurança para que essas pessoas realizem não só esse trabalho, mas outros trabalhos que possam acontecer, vereador Fabrício? Com 12 anos nós falamos tanto em combate às drogas, nós falamos tanto em valorização da família, nós falamos tanto em fazer com que as coisas aconteçam, e como que nós não vamos valorizar uma situação dessa, que está lá na base pequenininho, as pessoas, as crianças realizando uma atividade, cuidando do animal, né, e realizando uma atividade cultural, desportiva e no núcleo familiar, no seu núcleo familiar, no ambiente saudável. É claro que nós temos que valorizar. Então, o projeto vem de encontro a todos esses anseios. Eu aprovo o relatório, vereador Fabrício, e agradeço o senhor. Vereador Cássio. Presidente, da mesma forma, eu entendo o projeto importante, um projeto que valoriza a nossa cultura, e eu muitas vezes até fico renegado com o MTG, em vez de expandir os rodeios, de diminuir a burocracia, aumenta a burocracia. E a gente vê aqueles rodeios campeiros de regiões, vereadora Magda, ali na Libânia, que tinha, no Irajá, diminuindo de tal as exigências do MTG. O MTG tinha que ser o contrário, ele tinha que ser flexível para essas comunidades continuar suas tradições, né? E muito se debate do rodeio a respeito dos maus tratos. Eu digo curto e grosso, não é gaúcho aquele que maltrata cavalo e cachorro, porque nós sabemos que o nosso Rio Grande foi forjado a pata de cavalo. Então o cavalo faz parte da nossa cultura, o cavalo é companheiro do gaúcho, assim como o cachorro. A gente sabe que pode haver maus tratos por aí afora, mas é o que eu digo, aí tu tem que melhorar a fiscalização. Mas os eventos organizados, eu não vejo maus tratos, e pego o principal, que é o cavalo crioulo, quando faz, né, o freio de ouro em esteio, que o cavalo tem que estar os batimentos cardíacos dentro dos padrões, e não pode ter um cortezinho né, pela espora, ou também até pela boca, pelo freio, porque é desclassificado na hora, maus tratos aos animais. Então, eu acho de suma importância, faz parte, sim, o rodeio faz parte da tradição, e é um esporte muito apreciado, e também o pessoal, né, pratica muito, principalmente nas nossas regiões, que tem poucos eventos no inverno. Aprovo, presidente. Vereadora Magda. Eu também sou favorável. Eu acredito assim, que o peão que está lá numa fazenda ou numa propriedade, uma pequena propriedade, cuidando, quando ele tira a sua folga, ele tem uma oportunidade até de demonstrar aquilo que ele pratica no dia a dia, ao mesmo tempo em que ele está se socializando com os demais. Porque ele vem para um rodeio, ele encontra os amigos, ele se junta à família. Então, é uma oportunidade de, além de mostrar os seus dotes, né, de trabalhador, de laçador, né, também a socialização. E a função dos maus tratos, eu acredito assim, vereador Wellington, a
a criança, quando ela já desde pequenininha, como no caso está citando o Roberto, as crianças que a gente vê hoje andando a cavalo e se preparando e para um rodeio, para um desfile, eles têm um cuidado de racionar, de cuidar, de limpar, de alisar o pelo. Então, a parte de maus tratos, eu acho que fica muito restrita a algumas pessoas, mas não essas pessoas que trabalham no dia a dia lá na campanha e também participam desses rodeios. Então, é muito importante, eu acho que o gaúcho se sente valorizado e parabenizo pelo projeto. Aprovo o relatório, presidente. Vereador Renato. Também eu quero começar dando os parabéns ao meu colega Hélito pelo excelente projeto. Eu, como não sou bem gaúcho, mas gosto do lombo do cavalo, não aprendi a tirar laço, porque depois de velho é meio complicado, mas adoro o cavalo. E nós, como legislador, nós temos que incentivar as nossas festas tradicionais no nosso município. Então, um projeto muito importante. Dou os parabéns para o vereador Hélito. Da mesma forma, aprovo o relatório e, inclusive, ontem estava conversando com pessoas de fora da nossa região. E as pessoas falando, trazendo à tona a questão da valorização das tradições gaúchas, que é feito especialmente 4 municípios da metade sul, e aí, por felicidade nossa, que a pessoa comentou, deixou para falar Pinheiro Machado por último, mas ainda citou dos que tem na nossa região, Alegrete, Bagé, Pinheiro Machado e Piratini, o que mais desses municípios, o que mais mantém as atividades voltadas justamente para o tradicionalismo, para aquilo que o gaúcho representou nos avanços do Brasil, propriamente nas questões de fronteiras aqui com a região da Platina, Pinheiro Machado mantém isso, e se nós, a partir do momento que nós começarmos a botar impedimentos legais para que essas atividades continuem, automaticamente nós também vamos estar afetando a nossa cultura, e aí a gente tem que estar muito atento a essa questão para que não dê brechas para isso, e nesse sentido, eu, inclusive, ao aprovar, parabenizo a iniciativa do vereador Hélito pela proposição. Sendo assim, este projeto obteve 5 votos favoráveis à sua tramitação nesta comissão, ficando à disposição da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas para que possa dar seguimento à análise do mérito desta matéria. Projeto de Lei número 51 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que busca alterar a Lei Municipal número 3.683, de 25 de agosto de 2006, para comportar a Secretaria Municipal de Assistência Social, Criança, Mulher e Idoso na formação do Conselho Municipal do Idoso e do Fundo Municipal do Idoso e da outras providências, projeto esse que está sob a relatoria do vereador Hélito. Matéria em estudo, presidente. Será apresentado o relatório na próxima segunda-feira. Projeto de Lei número 52 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social e da outras providências. Vereadora professora Magda Afonso, relatora. Esse projeto a gente enviou de volta ao Executivo, então estamos aguardando o retorno para fazermos os estudos e o relatório, presidente. Projeto de Lei número 53 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre os benefícios eventuais do Sistema de Assistência Social, uma orientação técnica de estudo do projeto bem extensa, que foi encaminhada pelo órgão de assessoria do IGAN, e sou o relator dessa matéria, e estou ainda fazendo análise de toda a orientação técnica que foi repassada referente ao projeto, mas creio que na próxima semana já estarei apresentando o relatório deste projeto nesta comissão. Projeto de Lei número 54 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre acrescentar concessões de adicional de insalubridade na Lei 4.441 de 2022 e aprovar o laudo pericial das condições ambientais, que está sob a relatoria do vereador Cássio. Presidente, esse projeto ele veio
entrou nessa casa. Semana passada, nós trabalhamos agora o final de semana, só que eu vou acompanhar os pareceres do IGAN e do Binhas, Dr. Jarbas Lucas, e vou devolver para as devidas providências ao Executivo, que tem apontamentos que não tem como nós trabalhar nessa comissão, porque foge do nosso alcance. Então, estou devolvendo hoje ao Executivo. Projeto de lei número 55 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que cria o Fundo Municipal de Defesa Civil, Fundec, e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, CONDEC, de Pinheiro Machado. Vereador Elton Rodrigues, relator. Matéria em fase final de estudo, presidente. Será apresentado na semana que vem o relatório. Projeto de lei número 56 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o sistema de cultura do município de Pinheiro Machado. Sou o relator dessa matéria, também estou analisando para que o mais breve possível possa me manifestar com o relatório deste assunto. Projeto de lei número 58 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 4º da Lei Municipal número 4.280 de 2016, dando nova composição para o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Vereador Renato, relator. Esse projeto está em estudo. Em breve estarei apresentando o relatório. Projeto de lei número 59 de 2022, de autoria do vereador Cássio Câmara Garcia, que institui o programa Farmácia Solidária. Da mesma forma, sou o relator. Estou estudando e discutindo, inclusive, com o próprio autor do projeto, o vereador Cássio, para que o mais breve possível possa fazer a apresentação do relatório deste projeto. Projeto de lei número 60 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 1º do artigo 237 da Lei número 2273 de 2022, regime jurídico dos servidores públicos municipais, e acrescenta o inciso 5. Vereador Elton, relator. Matéria em estudo e será apresentado na semana que vem relatório, presidente. Sendo assim, vencemos a ordem do dia e de imediato passo a palavra para os vereadores para que possam fazer suas considerações sobre os projetos que aqui são trabalhados ou matérias pertinentes à questão de legislação e justiça. Vereador Elton Rodrigues. Bom dia, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem de casa. Muitos projetos tramitando por essa casa. Acredito que vamos bater o recorde nesse ano, presidente, pelo ritmo que a gente vai. Né? Esse ano passado já foi num ritmo gigantesco, esse ano vem na mesma tocada. Cumprimento a todos, agradeço também o senhor, vereador Fabrício, pelo relatório do projeto 37, aproveitando o gancho do projeto 37, que é do incentivo à cultura gaúcha. Quero convidar todos para no dia 9 de julho, na pista de rodeios Arena do Laço, para o primeiro rodeio de geneteadas em touro mecânico, vereador Renato, infantil. Então, crianças abaixo de 12 anos, a inscrição é 1 quilo de alimento não perecível, e esses alimentos serão revertidos ao asilo, que está precisando bastante. Então, primeiro torneio de gineteada em touro mecânico infantil. Futuramente vamos fazer adulto, Antônio. Está convidado também, Antônio, para participar lá. Vamos fazer um torneio aqui da Câmara. Então, projetos tramitando de suma importância. Com relação ao último projeto aqui, que está sobre minha autoria, que altera o inciso 1º do artigo 237 da Lei número 2.233/2022, projeto que vai valorizar os servidores que realizaram o processo seletivo. Então, o Executivo vem ajustando algumas arestas. Eu parabenizo o Executivo pelas atitudes que vem tendo. Teremos aí no futuro um grande concurso público, precisamos de um grande concurso público. Fico feliz também de que outra matéria que tramitou aqui por essa casa, que permitiu que 3 pessoas que realizaram o concurso lá no ano de 2019 foram chamados. Então, é sinal que essa casa também trabalha e auxilia, não só o Executivo, mas a comunidade, vereador Castro. Então, nós começamos a enxergar agora o trabalho que a gente vem realizando. Muitas coisas não acontecem de imediato, às vezes a gente precisa de médio tempo, de longo tempo, mas as coisas estão acontecendo. Seria isso por hoje, presidente. Obrigado pelo espaço. Vereador Cássio. Quero cumprimentar o presidente e os demais vereadores, o pessoal que nos assiste
pela internet, os funcionários. Projetos importantes, presidentes, que ainda ficaram na nossa pauta, projetos que vão melhorar e muito a vida da nossa comunidade e também dos funcionários públicos. E são projetos que têm que ser debatidos com calma para que possamos transitar aqui na tranquilidade e transitar, analisar o certo, fazer o certo, sem apuros. Seria isso, presidente. Obrigado pelo espaço. Uma ótima semana a todos. Vereadora professora Magda. Vários projetos importantíssimos, né? Vamos aguardar para a gente poder seguir trabalhando e aprovar os relatórios, observar os relatórios e aprovar. Eu só queria fazer um adendo ao que o vereador Cássio falou em relação à região e às legislações em relação aos rodeios, né? Nós tivemos uma reunião de piquetes agora há poucos dias, semana passada, e até então, rodeios, cavalgadas e a própria desfile, Semana Farroupilha, uma coisa que pesa muito são os exames, esses de mormo e tudo mais. Há esperança que, como parece que 5 anos que não há mormo no Estado, há possibilidade, estamos aguardando, que seja liberado esses exames, que já facilita bastante para todos participarem, né, porque 100 e tantos reais por exame agora, né? Se for um grupo grande, diminui um pouquinho, mas então está se aguardando essa liberação, né? Assim como foi feita da aftosa, né? A liberação, o estado livre de febre aftosa, que seja também deliberada esta lei para que seja livre de mormo e que facilite um pouco também a participação de mais pessoas, inclusive nos desfiles, rodeios e tudo mais, porque onde pesa no bolso a coisa complica, né? O gaúcho tem que cuidar, o cavalo tem que amilhar o cavalo, o milho está caro, né? E então tudo isso vem em benefício se essa lei for liberada. Seria isso. Agradeço pelo espaço e desejo a todos uma boa semana. Obrigada, presidente. Vereador Renato. Quero dar meu bom dia aos meus colegas, funcionários da casa, o público que nos assiste via internet, e quero dizer que a nossa comissão está com a pauta cheia de projeto. Isso é sinal que o nosso executivo se mexe. O nosso executivo não é aquele político que dorme de touca, aquele executivo que passa sentado na cadeira. Sinal que o nosso executivo não dorme de touca e levanta a bunda da cadeira. Que nem que está acontecendo agora em Pinheiro Machado, fazia 10 anos que o nosso município estava parado. Está todo mundo vendo, 10 anos o nosso município tinha parado, e agora o nosso município começou a respirar. É isso que a população quer, é isso que eu quero, como vereador, quero que meu município cresça. Eu não posso ser, porque eu não sou do partido do prefeito, não quero que o município cresça, ao contrário, eu quero que o município desenvolva para crescimento dos meus filhos, dos meus netos, da população de Pinheiro Machado. Então, esse projeto que está entrando nessa casa são tudo projetos importantes e tenho certeza que esse projeto vai ser maioria aprovado nessa casa. Obrigado pelo espaço, presidente. Não tendo mais nada a tratar na comissão no dia de hoje, encerramos esta reunião e desejamos a todos uma boa segunda-feira e uma boa semana.